A faculdade, que é diferente do Brasil, é que a faculdade de midwifery é um curso de 4 anos, full time, Hum. só para isso. Se eu quisesse ir num hospital geral, cuidar dos idosos, das cirurgias, não sei o quê, eu não ia poder trabalhar lá. A minha faculdade é para maternidade. É puramente maternidade. Puramente maternidade. Desde o início da gravidez, a hora que o neném nasce e os dias depois até que a mãe vai para casa com seu bebê e tal. E Mas você faz o parto em si, né, o parto mesmo. sim, o Hum, parto a gente faz também. hum, A gente não faz cesárea, hum, a gente não faz parto instrumental, por exemplo, com fórceps, etc. entendi. Então, assim, eu saí de uma escola de menina e eu lembro que quando eu comecei a faculdade com uma amiga minha, ela falou assim: "Nossa, você vai conhecer vários homens, várias coisas Hum. diferentes, vamos ir para as festas da faculdade e tal". Ah, e aí eu caí num curso que também só tem mulher. É verdade, né. Tem, midwife homens. Como é que chama? Mid-husband? Não, todo mundo pensa que é mid-husband, mas não, é male midwife. Meio midwife. É, exatamente. Não Olha, tem muitos, então é. de 20 turmas deve ter um ou 2. Sério? É, É é. muito. Vários enfermeiros homens, mas parteiros não são tantos. Hum. E eu estava naquela coisa, né, nossa, faculdade e tal, vamos para as festas, não sei o quê. E, na real, o meu curso foi bem tenso. Porque você começava a faculdade, 3 vezes por ano, você fazia 6 semanas de estágio. 3 vezes por ano. É. Aí você ia num hospital ou numa maternidade, no Ia no caso? hospital, eu estava linkada a um hospital. O meu, no caso, foi o Coombe Hospital, que é ali em Dublin 8. 6 semanas depois que a gente começou a faculdade, já jogaram a gente lá: "Toma, vai, experiência". Mas fazer o quê lá? Observar. No começo, apenas observar. A essa altura do campeonato, eles já tinham ensinado a gente como mede a temperatura, como mede o pulso, como tira uma pressão, etc, né. Então era isso que a gente fazia, a gente arrumava as camas, né, trocava os lençóis e tal, e a gente media a temperatura, a pressão e observava tudo. Entendi. E nessa época a gente já tinha que trabalhar os horários que as parteiras, as midwives trabalham, que no caso é 7h30 às 20h30, 3 vezes por semana. 7h30 às 8h30, você São de 13 observadora lá? são 13 horas de shift, né, Pra ir se acostumando. pra ir se acostumando. Não, o bom é esse, né. Muita gente saía, largava a faculdade depois dessas 6 semanas, porque falava: "Não, Isso, isso não é pra mim". é isso que eu ia falar, Essa é a grande vantagem, né. do curso ser assim. Mas, É. assim, foi a partir do terceiro mês, no caso, que você já caiu numa experiência Não, dessa? depois de 6 semanas, 6 semanas, então 1 mês e meio um de mês e meio de faculdade. faculdade já jogaram a gente lá, Entendi. entendeu. E Isso é com qualquer curso, por exemplo, medicina, você sabe se é assim também, se tem uma certa experiência no hospital, uma experiência tem prática? eu sei que enfermagem tem Hum, também. Medicina, eu acho que é depois, eles hum. têm que aprender muitas coisas, né, pra observar como médico e tal. Mas, durante os 3 primeiros anos da faculdade foi assim, várias áreas diferentes, as midwives que trabalham na comunidade, vai na Hum. casa das mulheres, checar como é que o bebê está, como é que tá a amamentação e tal. E tinha de de pós-natal, a gente fez também, eh, nos hospitais de psiquiátricos, etc. Uhum. Foram várias áreas diferentes, mas a maioria da parte no hospital mesmo. No quarto ano, que a gente já tinha bastante, eh, a gente já sabia muitas coisas, já podia cuidar de várias mulheres ao mesmo tempo, em observação, claro, mas no quarto ano foi internship, né, que no caso é um estágio pago
Ah, então, é isso que eu ia Que você perguntar. realmente tem todas as responsabilidades. Não todas, porque você tá trabalhando com a midwife que fica ali checando, tá tudo certo, já fez isso, já fez aquilo, mas muita responsabilidade sozinho mesmo, entendeu? É porque toda essa experiência que você fez não é que é voluntária, né? Faz parte do Faz curso, você não parte. recebia por isso, né? Uhum, Então, no quarto ano que você começou a receber ali uma ajuda de custo, né? Provavelmente. exatamente. Até o segundo ano da faculdade, eu morava em Balbriggan. Hum. Então, eu pegava o trem de manhã todo dia e voltava para casa. Quando tinha o estágio, não dava para chegar naquele hospital 7h30 da manhã. Então, quando tinha estágio, eu ficava em Santry, né? Na casa dos pais do meu cunhado. Que eles Pai do seu são o cunhado. marido da minha irmã, Sim. os pais deles. Os pais Hum. dele, né? E para mim eles são como avós. Eles me tratam como a própria neta deles. E nessa época eu morava com eles esse mês, né? Essas 5 semanas que tinha o estágio. Então, quando eu terminei o segundo ano, eu tranquei a faculdade por um mês, ou por um ano, e falei, vou trabalhar um pouco Pra juntar uma grana. para juntar uma grana, exatamente, porque ir para a faculdade de Balbriggan, pegar o trem, tava ficando pesado. E fazer os estágios e tal, às vezes eu fazia plantão. Como Hum. estudante, a gente fazia plantão. Entrava 8 horas da noite, saía 8 horas da manhã. Hum. Então ficava pesado, entendeu? Fazer tudo isso. E eu falei, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro. Quando eu entrei na faculdade, eh, eu ainda não tinha o meu passaporte irlandês, não tinha minha cidadania. Então, os primeiros 2 anos da faculdade, como eu estava aqui há muito tempo, eles aceitaram como se eu fosse europeia, né? Sim. Então, a faculdade foi bem cara. Peraí, você tinha um Stamp 4 na época ou não? Na época, sim. E mesmo assim você teve que pagar a faculdade? Mesmo assim, eu tive que pagar a faculdade como se fosse europeia. Eles Entendi. aceitaram como europeia porque eu estava aqui há muito tempo. Entendi. Porque As aqui as faculdades, mesmo a Trinity, que é é pública, né? É uma faculdade pública, mas é paga, não é isso? É assim, a a Trinity ou todas as outras faculdades, para o irlandês, na época que eu estudei, ela custava 3.500 € por ano. Hum. As pessoas que, tipo, os pais não trabalham, com mais desvantagens, né, e tal, aplicavam, passava pelo processo e se dependendo do que eles, do critério, né, Hum. eles aceitavam pagar a faculdade da pessoa, então para eles era de graça. Para Entendi. todas as outras pessoas, 3.500. Para os europeus, era 7.000 € 7.000 euros. por ano. Para os estrangeiros de fora da Europa, Mais de dependendo do 20. curso, ali 15, 20.000 € por ano. Pô, mas é caro, né, o curso também. Tem isso, né? Hum. Então depois que eu consegui a minha cidadania, eu Hum. comecei a pagar como irlandesa, 3.500. Então É. ficou um pouquinho mais fácil. Os últimos anos. O Os último os ano. últimos 2 anos, É. até o meio do terceiro ano, meu pai pagou metade, eu paguei a outra metade, o quarto eu consegui pagar sozinha. É. E eu imagino, né, porque hoje tem uma carência muito grande de profissionais nessa área. Sim. Principalmente porque é um curso de 4 anos, né, demora a formação e tal. Uhum. Naquela época eu também imagino que já tinha. Você quando terminou a faculdade, você conseguiu o emprego direto? Antes de terminar a faculdade, a gente já tinha feito a entrevista e o emprego já estava garantido. Sério? Também é Sempre. por causa da Trinity também? Porque a gente Ou já estava linkado com o hospital sim. e, eu acho que sempre faltou profissionais nessa área aqui, sempre. Então, assim, quando você ainda estava ali no estágio, recebendo seu dinheirinho, eles fisgavam, entendeu? Hum. Para as pessoas ficarem realmente. Então, a gente nem tinha terminado a faculdade, já estava com o emprego garantido, terminou a faculdade, graduado, tudo bonitinho, no outro dia já começou a trabalhar, Entendi. entendeu? E foi assim que eu nunca mais voltei pro Brasil, É. porque eu pensei, vou terminar a escola.
Aí eu falei, não, vou fazer a faculdade, porque se eu quiser voltar pro Brasil com uma faculdade da Europa e tal, eu vou conseguir um trabalho muito bom. Mas aí eu pensei, eu já tô aqui há tanto tempo. Tô fazendo um curso que no Brasil, naquela época, não era tão conhecido, né? Enfermeira obstetra. A cultura do Brasil é de fazer cesárea, né? Por tantos motivos. E então eu falei, vou ficar, né? Já tenho um emprego, já consigo me sustentar, tá tudo resolvido. E é isso. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.